Oi, pessoal, vamos para mais uma aula, então. E o título da aula é Caracterização Hidrológica de Bacias Hidrográficas e Microbacias. Hoje a gente vai, nessa aula aqui, o objetivo é deixar bem claro a abordagem conceitual que a gente utiliza em hidrologia florestal para separar aquilo que a gente chama de microbacia e aquilo que a gente chama de bacia hidrográfica. Elas têm uma diferença não só pelo seu tamanho, mas também pela complexidade dos processos que ocorrem. E aí a gente entende o porquê que quando a gente fala de microbacia experimental, de monitoramento ambiental, a gente está sempre se referindo a uma parte de uma grande bacia hidrográfica e tem um porquê de ser, tá bom? Então, a gente fala do conceito de bacia hidrográfica, a gente explica os processos hidrológicos e chega então no conceito de uma microbacia. Em termos de bacia hidrográfica, a gente já viu que a bacia hidrográfica é uma área na paisagem, delimitada pelos divisores topográficos, que são as partes mais altas do relevo, em que toda a água que é captada por essa região, ela drena para um corpo de água principal, que é chamado canal de drenagem. Então, a gente já viu isso numa outra aula. E a gente tem aqui duas figuras que sinalizam, né, todos esses processos que ocorrem dentro dessa unidade da paisagem, que, embora ela seja um sistema aberto, porque o rio sempre vai para um outro lugar, a gente tem dentro dessa unidade processos que ocorrem em ciclos. Então, como por exemplo o ciclo da água, sem nenhuma alteração, que é essa figura aqui, né, onde a gente tem a evapotranspiração, a precipitação, a interceptação, o escoamento, a infiltração, e do outro lado, uma outra figura que representa a bacia hidrográfica, mostra bem nessa figura a questão dos divisores topográficos, né, e como eles acabam influenciando essa divisão na distribuição de água ao longo da paisagem, por isso um divisor topográfico mesmo, né? E nessa figura, a diferença é que aqui a gente está falando de rio que desemboca em rio, na outra figura é um rio que vai ter o exutório no mar. E aí existe uma flechinha, ó, de vai e volta, tá vendo? Aqui na parte de baixo, onde eu estou mostrando com o mouse. E essa situação é porque nessas regiões ocorre realmente um encontro subterrâneo das águas do oceano com as águas continentais. É um sistema um pouco diferente em termos de fluxos, né, que ocorrem de ecótono continental e marítimo. E também o que mostra nessa figura, que é bem diferente dessa primeira, é a questão dos usos antrópicos. Então, aqui a gente tem a representação de usos, né, que a sociedade faz dentro de uma bacia hidrográfica. Então, isso é para a gente lembrar que, embora a bacia hidrográfica ela tenha os seus processos naturais ocorrendo dentro, né, e isso é dentro mesmo, dentro de uma unidade da paisagem que é bem delimitada topograficamente, morfologicamente, a gente tem também essa questão de que a bacia hidrográfica ela tem várias utilidades para a sociedade humana. Né? Todos aqueles usos que a gente já falou, já comentou então a respeito de usos múltiplos. E aqui é uma figura que, mais uma vez, representa os divisores topográficos, porque sem identificar essas linhas, a gente não vai desenhar uma bacia, a gente já falou isso também, né? Então, na primeira figura, a gente tem aqui a representação da bacia hidrográfica numa carta topoaltimétrica, como aquelas cartas do IBGE que mostrei na aula anterior, e a gente tem aqui um corte tridimensional, onde a gente identifica, né, bem os divisores topográficos, as partes altas da bacia, o canal de drenagem que se forma no fundo dos vales, e aqui a representação da bacia A e da bacia B, em que a gente tem
essa separação, então, de bacias. Em termos de Brasil, as nossas bacias hidrográficas são bem representativas, né? São bem grandes, são bem significativas. E o que é interessante a gente mostrar é que, embora o mapa do Brasil sempre seja representado nesse sentido, né, norte-sul, as nossas bacias, elas, a maior parte do volume de água drena para o norte, né? Então, se vocês olharem aqui a bacia amazônica, né, a bacia do Tocantins-Araguaia, bacia do Parnaíba, chamada aqui na legenda de bacia do Nordeste, bacia do São Francisco, aqui o trecho da bacia do Rio Paraguai, que inicia dentro do território nacional, aí sim vai para o sul. Aqui, ó, bacia do Rio Paraná, que inicia também no território Brasil, vai para o sul. A bacia Rio Paraíba do Sul está para o leste, e a bacia do Sul, né, no Rio Grande do Sul, também vai continuar na América, aqui na parte mais sul da América do Sul. Mas então, olha só, as bacias que predominam no nosso território, elas drenam para o norte, enquanto as bacias que não tem tanto volume assim, né, ou que não estão contemplando toda a sua área dentro do território brasileiro, elas drenam para o sul. E aí vem aquela grande observação. Opa, mas aqui é onde está concentrada a maior parte da população do Brasil. Então, quando a gente vê aqueles mapas globais que falam de disponibilidade e demanda, a gente não está vendo por distribuição regional, nem por unidade de região hidrográfica. A gente está falando de valores médios, né? E às vezes média não dá o significado real dessa distribuição de água. Então, na média, o Brasil ele é um país muito rico em água, não só em quantidade, mas também em qualidade. Mas quando a gente vai olhar caso a caso as regiões hidrográficas, a gente percebe que naturalmente as bacias localizadas no sudeste brasileiro são bacias com baixa quantidade de água, né? Porque primeiro que as bacias que são localizadas mais próximas às nascentes, elas sempre vão ter uma capacidade de produção hídrica menor do que as bacias que estão contemplando um terreno muito maior, além das nascentes. Então, assim, a gente poderia dizer assim, quando o desenho da bacia se restringe a áreas que estão próximas às nascentes, é natural que o volume de água produzido seja menor do que quando o desenho da bacia contempla muito mais nascentes ou o comprimento do canal principal maior, porque a gente está falando de uma área de drenagem maior. Então, se vocês lembrarem da aula de análise física da bacia, a gente falou dessas características, e aqui eu estou de novo dando um exemplo de como que isso já reflete o funcionamento hidrológico, ok? Comprimento do canal, a área, até se vocês forem pensar, a ordem da bacia. E aqui, então, a gente relembra exatamente essas características geométricas, características do relevo, da rede de drenagem, que fazem parte dessa análise morfométrica ou análise da física da bacia e que vão refletir realmente em termos de seu funcionamento, tá? Vamos passar. Bom, na prática, as características físicas das bacias hidrográficas nos informam sobre o comportamento hidrológico das bacias. Então, essa é uma revisão aí da aula anterior. E aí a gente vê, por exemplo, a área da bacia hidrográfica, como eu já falei, influencia sobre a quantidade de água produzida, que a gente chama de deflúvio. A forma, o relevo vão alterar ou vão atuar sobre o regime da produção de água e também sobre a taxa de sedimentação. O padrão de drenagem, né, a forma como a rede de drenagem tem, a forma de desenho da rede de drenagem, afeta a disponibilidade de sedimentos, a taxa de formação do deflúvio e a maioria das vezes essas características são influenciadas pela estrutura geológica. Bom, aí a gente entra
já começa, então, a sair um pouco da hidrologia racional, né? Até aqui, análise física da bacia hidrográfica, dentro da nossa disciplina, a gente está falando de conceitos que são amplamente aplicados em diferentes ciências e que se referem àquela visão racional dos recursos hídricos, né, em que a gente utiliza instrumentos, cálculos, ferramentas de análise para quantificar, para analisar, e que tem uma visão muito racional, né, muito matemática da bacia hidrográfica. E agora a gente entra com o conceito hidrológico de bacia. Então, vocês veem que até aqui, né, que a gente fala dessa análise física, dessas características morfométricas, a gente está falando de coisas que, se eu pegar um mapa e for medir, eu consigo ter todas essas características, né, e vou conseguir analisar cada uma delas. Agora a gente vai começar a falar de algo que não é assim tão racional, ele envolve mais a ciência e ecologia, né? E aí, por isso, o conceito hidrológico de uma bacia hidrográfica. Então, a gente vai complementar essas informações da hidrologia racional com a hidrologia florestal. E a hidrologia florestal, ela tem muitos conceitos ecológicos aplicados. Então, são sistemas, nessa visão, a gente chama de geomorfológico aberto. Por que geomorfológico? São aqueles sistemas que eles têm a morfologia, a sua forma e a sua forma de formação baseados na geologia e nos processos geológicos que ocorreram ao longo dos anos. É um sistema aberto, porque a bacia hidrográfica ela não tem um ponto final, ela sempre vai ter uma saída. E esse fluxo que passa pela saída final, ele não retorna. Não é o deflúvio que retorna, e sim a entrada via precipitação. E do deflúvio à precipitação que ocorre de novo nessa bacia hidrográfica, tem um caminho que envolve aí todos os processos atmosféricos a nível global. Então, às vezes a nível regional, mas em sua maioria a nível global. Vamos considerar por enquanto a nível global. Depois a gente fala das especificidades de territórios pequenininhos ou muito encaixados no relevo. Mas, de uma forma geral, envolve os processos atmosféricos. Então, não é porque a bacia produziu, estou explicando por que ela é aberta, tá? Considerando o sistema aberto. Então, não é porque a bacia produz um deflúvio de 800 milímetros por ano que a precipitação é 800 milímetros por ano. Okay? Isso quer dizer um sistema aberto. Ocorrem perdas, ocorrem ganhos, porque não é um sistema fechado. Agora, vem a continuação, né, a explicação. Então, são sistemas geomorfológicos abertos que recebem energia através de agentes climáticos e perdem energia através do deflúvio. Então, é como se a gente desenhasse uma caixinha, né, aqui é a bacia hidrográfica, e eu tenho a entrada e a saída. A entrada são os processos climáticos, a saída é o deflúvio. E nesse sistema ocorre, então, essa transformação de energia que recebe e que produz, ou que perde. Além disso, todos os processos hidrológicos que ocorrem dentro desse sistema são interdependentes. Eles são a forma da bacia, seus aspectos morfométricos, sua geologia, o solo, a cobertura, a precipitação e todos os fluxos que ocorrem são interdependentes. A gente não pode analisar individualmente e nem considerar um único fator como responsável por alguma alteração ou por alguma característica de processo. Além deles serem interdependentes, eles podem variar em torno de um padrão, que é considerado equilíbrio dinâmico. É como se eu falasse assim para vocês, não chove sempre a mesma quantidade todos os anos. Não chove sempre a mesma quantidade todos os meses. Mas existe uma média
e um desvio padrão, que corresponde à variação normal dentro desse sistema. Então, eu começo a entender que o que é um equilíbrio dinâmico. O equilíbrio dinâmico, ele não é um equilíbrio estático, é diferente de eu falar para vocês, a média é 800 milímetros e sempre vai dar 800 milímetros. Não, a média é 800 milímetros e envolve uma variação em torno desse padrão de mais ou menos 100, mais ou menos 150, mais ou menos 200. Um exemplo numérico só para compreender melhor. Essa variação que ocorre em torno de um padrão é o que a gente considera de normalidade. E aqui a gente precisa compreender que essa nossa visão de normalidade, quando se trata de aspectos climáticos e hidrológicos, é diferente da distribuição estatística normal, né? Embora eu falei média e desvio padrão, a forma de uma distribuição normal, ela é uma curva de normalidade. E aqui a gente está falando mais da questão de percentil, quartil, onde eu tenho valores que se distribuem ao redor de uma média numa faixa uma faixa, né, considerada normal, mas que isso pode variar ao longo do tempo. Então, os números não serão estáticos, e sim o comportamento é que deve permanecer o mesmo comportamento ao redor de um determinado tempo de retorno. Então, a gente tem no conceito hidrológico a estatística probabilística. Então, por exemplo, qual é a probabilidade de acontecer esse evento todos os anos? Vai ter uma determinada probabilidade. Ou a gente faz diferente a pergunta. Esse evento tem probabilidade de ocorrer pelo menos a cada 5 anos. E é isso que a gente chama de tempo de retorno, 5 anos. Ok? Então, a gente tem o ciclo hidrológico dentro da bacia hidrográfica, que ele realmente representa essas entradas de energia pela precipitação e a perda de energia pelo deflúvio, né? E vocês veem nessa figura que existem outros processos acontecendo nesse ciclo hidrológico, que é a infiltração, o escoamento, né? A percolação profunda, a evaporação, mas o que aparece nessa figura que é muito interessante, que envolve o conceito que a gente acabou de falar, é a questão da formação de nuvens. Então, a bacia hidrográfica, ela não envolve, nesse caso aqui, dessa figura, ela não envolve o oceano. O final da bacia hidrográfica é o ponto desutório, onde o rio encontra o mar. Porém, é aberto, né? O fluxo da água encontrou ali, acabou, saiu. Ele vai ter uma entrada de novo, mas essa entrada vai depender da formação de nuvens, dessas nuvens chegarem à área da bacia hidrográfica e ocorrer a precipitação para ter nova entrada de energia. E aí a gente vai para um outro conceito, que vai nos responder alguns comportamentos hidrológicos que ocorrem de forma diferenciada em cada parte de bacia hidrográfica. Então, a bacia hidrográfica é essa área na paisagem delimitada pelos divisores topográficos, onde a gente tem entrada de energia pela precipitação, perda de energia através do deflúvio, em que os processos são interdependentes e que variam ao redor de valores, né, considerado então o equilíbrio dinâmico. Aí a gente tem um conceito ecológico de rio contínuo ou contínuo fluvial, que fala que ao longo da rede de drenagem, ocorre um gradiente contínuo de condições ambientais. Então, além do equilíbrio dinâmico que a gente falou, que está relacionado às variações climáticas, ocorre uma variação da nascente até a foz. E essa variação de condições ambientais é como se fosse um gradiente contínuo. Eu costumo dizer como se fosse aquelas
paletas de cores de gradiente, quando a gente vai alterar o fundo de um slide, por exemplo, e que a gente pega lá gradiente, e aí ele mostra pra gente a variação de uma cor, por exemplo, o azul, mas o azul do mais claro até o azul mais escuro. Esse é um gradiente contínuo, ou seja, os processos vão acontecendo e vão se intensificando. Eles começam num nível fraco e vão se intensificando até um nível mais intenso. Além desse conceito, que é de Lanotte, em 1980, um outro autor, que é o Pérez, ele propõe que esse conceito ele seja visto em 3 dimensões espaciais. Ele faz, assim como a gente faz na análise de madeira, o corte, e analisa cada face, né, da madeira, e a gente faz o transversal, o longitudinal, né, transversal, longitudinal e o vertical, horizontal. A gente também vai fazer isso na bacia hidrográfica. Então, a gente vai falar do longitudinal, que é da nascente até a foz, do lateral, que é de um lado até de uma margem até a outra, e do vertical, que envolve a parte de atmosfera, superfície do solo e a parte subterrânea. Então, a gente vai ver em 3 dimensões. O que nós vamos observar para caracterizar são as mudanças físicas, químicas e biológicas, os processos hidrológicos e geomorfológicos e as mudanças climáticas e temporais, que a gente consegue observar essas diferenças nessas 3 dimensões ao longo da rede de drenagem inteira. E aí a gente consegue caracterizar regiões hidrológicas, né? E vamos observar, então, esses processos que são específicos de cada região. Todas essas teorias, elas são muito bem observadas e são validadas quando a gente fala de um ambiente sem nenhuma alteração antrópica. Então, esses processos todos ocorrem de forma linda, maravilhosa, quando não tem nenhuma alteração. Por isso que quando a gente está observando ou a gente quer observar essas características num ecossistema hídrico que já houve alteração, aí eu falo assim, você tem que imaginar como que seria, né? Porque ele não vai corresponder às características que a gente vai falar aqui, ok? Principalmente algumas características que dizem respeito exatamente a essas condições ambientais que são alteradas quando ocorre o uso antrópico de forma intensiva. Então, a primeira forma de analisar que a gente vai usar para caracterizar esse rio contínuo, né, a teoria do rio contínuo, é o sentido longitudinal, que é desde a cabeceira de drenagem, desde as nascentes até a foz. Nesse sentido, os autores propõem uma região, 3 regiões geomorfológicas, tá? Em que a gente tem a cabeceira de drenagem, então uma região que chama cabeceira de drenagem, que envolve a nascente, né? Então é ao redor da nascente, propriamente dito, até um determinado ponto do rio. Nessa região, toda a energia que chega no ambiente aquático é muito dependente do que acontece na parte terrestre. Então, toda a matéria orgânica que chega ali, chega por meio do que está vindo da superfície. Por quê? Porque a gente está falando de uma região próxima de afloramento. O que é a nascente? A nascente é o afloramento da água subterrânea. Então, a contribuição que vem em termos de nutrientes dentro dessa água ou no ambiente aquático vem da rocha. Então, qual é a característica mais acentuada nessa água? As características da rocha-mãe. E como que a vida aquática vai ter energia? Porque a gente está falando de material mineral.
a matéria orgânica, o material orgânico ou a matéria orgânica vai vir da contribuição terrestre. Então, a gente fala que é uma região que o material orgânico que alimenta o ambiente aquático é altamente dependente das contribuições terrestres. E por isso, tem pouca ou nenhuma produção fotossintética. É muito difícil, por exemplo, encontrar vegetais presentes no ambiente aquático, ou até mesmo algas. Então, pouca ou nenhuma produção fotossintética. Com a produção, respiração, a razão produção, respiração é menor que 1. Ou seja, é um ambiente aquático consumindo, né, muito mais consumindo do que produzindo energia. Nesta região, a vegetação ripária, que é a vegetação presente no ambiente terrestre, limita a incidência de luz no rio e reduz a produção autotrófica. Então, imagine no ambiente natural, essa região da bacia hidrográfica, ela vai receber no canal de água, dentro do rio, pouca luz, porque é natural que ela esteja protegida pela vegetação no entorno das nascentes e que estão, né, nas margens desse pequeno rio. Ele é um pequeno rio, é um riachinho, é um corguinho, é um fiozinho de água. O que acontece então? Quando a gente olha o leito do canal de água, do curso d'água nessa região, a gente observa ainda um leito característico por rocha, né? Quando ocorre são poucos sedimentos, mas muito mais rocha. Então até onde que vai isso? Depende de cada rio, depende de cada formação geomorfológica, depende de cada bacia. Então, não tem um tamanho, tantos quilômetros de rio vai ser assim, ou vai ser uma bacia de tantos hectares. A gente não costuma caracterizar por área. Essa é a diferença. Por isso que a gente agora está falando de uma hidrologia florestal, onde eu caracterizo por processo ecológico. E onde já foi alterado por ações humanas, a gente fala, imagine se toda a vegetação estivesse conservada, como que seria? Até onde a gente teria o canal inteiro do curso d'água coberto, né? Coberto no sentido de sombra pela vegetação. Ok? E depois vem a segunda parte, que é o médio curso. O médio curso, ele então tem já um pouco de entrada de luz. Então, a vegetação que está nas margens, ela não vai conseguir cobrir 100% do curso d'água. Ela vai cobrir uma parte. Então, e além disso, já está vindo também o que, imagina, que é um fluxo contínuo, tá, gente? Não tem algo que separa isso, não. Então, o que vem da contribuição do sistema de cabeceira está chegando nesse médio curso. Então, ele já tem recebimento de energia nessa parte mais alta e recebe ainda a contribuição da fase terrestre. Então, a vegetação, como parcialmente ela ainda cobre o leito do rio, ela também está contribuindo com matéria orgânica e, portanto, com energia para o ecossistema aquático. Aí, já começa a ter entrada de luz e já começa a ser possível a ocorrência de algas e plantas aquáticas vasculares para consumir todo esse material orgânico. E aí a relação produção-respiração já inverte, onde a gente tem a produção agora maior que a respiração. Começa a sobrar material. Essa sobra de material vai refletir, então, na deposição de sedimento fino no fundo. Então, a gente já começa a ter a formação de uma pequena camada no fundo do rio. Então, eu costumo falar que a gente observa muito bem isso no campo, né? Quando o rio ele já começa a ter entrada de luz em formação do fundo, eu já saí da área do sistema de cabeceira e estou falando de médio curso. E a terceira região, que é chamada de baixo curso,
ela diz respeito aos grandes rios e às áreas em que os rios vão estar próximos dos seus estuários. O rio muda completamente suas características, ele está recebendo muita carga orgânica, tanto das partes mais altas, quanto do que está chegando de outros contribuintes, né, de outros rios, e também da fase terrestre. Então, a gente está falando de rios com alta demanda, né, por oxigênio, então alta respiração, está consumindo muito. Já existem organismos vivos complexos nesse ambiente aquático, né, com grandes peixes, com várias populações diferentes de fauna aquática, também de plantas vasculares e de algas. Os rios eles já começam a ter uma deposição no fundo do leito, formando um lodo biológico. Então, a gente já tem ação de bactérias também dentro do ambiente aquático que vão garantir o equilíbrio, né, de vários materiais, de nutrientes. E também a questão dos rios começarem a ter uma coloração mais turva, porque como sobra material orgânico, tem material em suspensão. Então, a gente está falando de rios que vão ter uma coloração de água natural muito mais escuro do que a parte de nascentes ou de médio curso. O baixo curso é muito fácil da gente saber. A diferença está em identificar o sistema de cabeceira e o médio curso. E aí é por isso que eu falo, observem a dependência da calha do rio em relação à vegetação ripária, que está nas margens, e a questão do sedimento no fundo do leito. Essa figura, ela é a figura do Van Note, onde ele mostra as três regiões. Porém, a gente está vendo uma representação biológica de ecossistemas do hemisfério norte, por isso que tem truta, salmão. Aqui nos trópicos não tem esses peixes na região de sistema de cabeceira, tá bom? Mas na figura também aparece nessa parte aqui como de aumento, né, os macroinvertebrados bentônicos, que já foi falado em relação à questão dos seres biológicos, né? Então a gente tem no Brasil a representação do nosso seres vivos no sistema de cabeceira pelos organismos macroinvertebrados bentônicos. E aí o que acontece? Vamos lá. A gente está vendo então o sistema longitudinal, da nascente até a foz, em que a gente tem aqui a primeira região chamada de cabeceira de drenagem, onde o leito do rio está completamente coberto pela vegetação ripária. Depois a gente tem o médio curso, em que parte do leito do rio vai ter sombreamento. E o baixo curso, que é a terceira região, onde que mesmo se toda a vegetação tivesse existindo, a maior parte da calha do rio recebe luz direta solar, luz solar direta. Então, a gente consegue diferenciar bem essas três regiões quando a gente observa essas características. Uma outra figura, né, a gente está aqui mostrando essa mesma sequência, porém o que se destaca aqui é a complexidade dos processos. Conforme a gente vai caminhando para a foz do rio, a complexidade dos processos hidrológicos vai aumentando e também a concentração de nutrientes. Então, é como se fosse reações químicas cada vez mais complexas, mais longas e mais intensas ao longo da rede de drenagem para consumir toda essa energia. Porque a gente tem que lembrar que, naturalmente, os rios vão ter essa capacidade de autodepuração e de equilíbrio
ecológico em termos de qualidade de água, tá bom? Então, por isso, vai aumentando a contribuição, mas também vai aumentando a complexidade dos processos químicos que ocorrem na água. Agora, numa outra visão, que é a visão lateral, em que a gente vai observar de uma margem a outra do rio, né? Então, o que a gente vai observar nesse corte, na verdade, é o fluxo de água que vem das laterais até a calha principal do rio. E o que acontece principalmente em todos os processos que ocorrem nesse sentido é a questão da contribuição das rochas, a diluição ou a dissolução das rochas. Então, essa parte química, né, que é contribuição desse material geológico que chega no ambiente aquático. Na maior parte das vezes, as características de qualidade de água principais, né, as principais características, elas são reflexo da formação geológica. Então, se é uma água rica em cálcio, significa que a rocha é rica em cálcio. Então, a maior parte das características químicas da água refletem as características geológicas, tá? Mas não só isso, a gente também está tendo o fluxo de água que vem da infiltração, então isso vai depender das contribuições terrestres também, mas ainda é uma pequena significância. E a permeabilidade, profundidade, declividade, tudo isso junto. Mas aqui o que chama mais a atenção para a gente nessa análise é a questão, então, relacionada às características da qualidade de água que refletem a característica da formação geológica. Então, outros fatores que vão influenciar, que não são tão comuns, mas que a gente tem que comentar, a questão da chuva, a característica de água de chuva, regiões que têm atividade vulcânica ou poluição, essa contribuição é muito mais significativa, né? Principalmente quando a gente está falando de regiões geológicas em que a rocha é pouco solúvel. E a questão de entradas atmosféricas, lixiviação de solos orgânicos e atividades antropogênicas. Quando essas atividades ou esses fenômenos eles são significativos em intensidade, em frequência ou em quantidade, vão realmente alterar a qualidade da água no rio também. Então, por isso que a gente precisa compreender, né, que o que está acontecendo no lado que eu enxergo, que é a parte da superfície, né, a precipitação, a questão atmosférica, o uso do solo, a intensidade do uso do solo, e a questão do escoamento lateral, que é o que vai chegar na calha do rio, não porque está escorrendo superficialmente ou porque está vindo da contribuição de parte a montante, né, de parte acima, mas é um fluxo de água que chega na calha do rio por baixo, pelo escoamento lateral. Então, isso precisa ser compreendido como um processo importante, né, e que caracteriza também aí os nossos processos hidrológicos em bacias hidrográficas. Quanto mais próximo do sistema de cabeceira, mais importante é esse escoamento lateral. Quanto mais longe do sistema de cabeceira, menos importante é esse escoamento lateral em termos de caracterização da água ou do ambiente aquático, porque as contribuições que estão vindo dentro da calha do rio ou de escoamento superficial têm um volume e uma intensidade muito maior. É isso também que vai modificando o conceito de bacia hidrográfica para microbacia. O sistema de cabeceira nosso, dentro dessa teoria do rio contínuo, é exatamente a microbacia que a gente trabalha na hidrologia florestal. Então, por isso que agora eu vou sempre estar mostrando esses dois extremos, né? Baixo curso e sistema de cabeceira. A terceira, então, dimensão, que é a dimensão vertical, que envolve a parte atmosférica, a parte terrestre e a parte subterrânea.
Então, significa a contribuição das águas subterrâneas na composição das águas superficiais. Então, quanto que do fluxo base, que é esse fluxo que ocorre na parte subterrânea, tem relação com a água superficial, que é a água que a gente vê no rio. E aí a gente identifica uma região muito importante na calha do rio, que é a zona hiporreica. Ela tem uma baixa drenagem, que também é caracterizada como um ecótono natural, uma transição entre o ambiente superfície e subterrâneo. Existe fluxo de nutrientes nesse ecótono, né? E o que a gente fala é que essas áreas de transição, elas acabam tendo um potencial de oxirredução muito alto, né? O que caracteriza, então, que elas têm a capacidade de processar nutrientes com maior eficiência do que as outras áreas. Então, rios com grandes extensões de zonas hiporreicas acabam tendo um melhor potencial de função tampão, né? Função tampão, de limpeza, de potencial de oxirredução na qualidade de água. Então, essa é uma figura do fluxo vertical, onde a gente mostra a zona hiporreica ocorrendo tanto nas laterais do rio, quanto também na parte abaixo da calha do rio. Porque a gente, mesmo se falando no sistema de cabeceira, aqui a gente está falando de rocha, né? O canal do rio vai estar apoiado sobre rochas, mas existe então uma transição também entre o ambiente aquático e o ambiente subterrâneo. E aí, para finalizar, a gente tem uma outra abordagem, que são as zonas hidrogenéticas, em que o fluxo de água apresenta um comportamento diferenciado. Então, as zonas de captação, onde a maior parte do fluxo de água que recebido pela precipitação é infiltrado. As zonas de transmissão, onde prevalece os processos de escoamento. E as zonas de afloramento, onde ocorre até o afloramento de água pelo solo, que são as áreas que margeiam a rede de drenagem. Então, a gente tem aqui uma figura que simboliza essas áreas, onde a gente tem a zona de captação localizada sempre nas partes mais altas do relevo, as zonas de transmissão, que são as zonas com maior declividade, a gente chama também de vertentes, e a zona de afloramento, que estaria mais próximo do canal de água. E olhando, então, um outro corte, né? A gente está vendo o primeiro como se fosse uma planta baixa, e agora olhando um corte, mostrando a zona de captação na parte mais alta, e aí a zona de transmissão e a zona de afloramento. Todo esse laranjinha, que é a zona de afloramento, corresponde, na verdade, também à região que ocorre o chamado escoamento base, a zona de transmissão, onde ocorre o escoamento superficial e subsuperficial, e a zona de captação, onde ocorre a maior parte da infiltração nas partes altas. Então, fechando, não há um limite de tamanho para o conceito de microbacia. Do ponto de vista hidrológico, elas não são classificadas como pequenas ou grandes pelo seu tamanho, mas sim é uma microbacia ou uma bacia hidrográfica pela complexidade dos processos que ocorrem. A microbacia, ela é uma região pequena no sentido de que o que ocorre na fase terrestre tem um efeito muito claro no ambiente aquático, e por isso que é o sistema de cabeceira de drenagem. Quando a gente fala que a sua área é tão pequena que a sensibilidade às chuvas de alta intensidade ou as diferenças do uso do solo não são suprimidas pelas características da rede de drenagem. Uma rede de drenagem muito grande, eu não consigo identificar causa e efeito em relação à mudança no padrão de chuva, né, uma chuva forte, uma chuva fraca, ou na mudança do solo.
uma bacia pequena, que aí é a microbacia, localizada próxima às nascentes, eu consigo identificar muito bem o efeito do que ocorre na fase terrestre em relação ao ambiente aquático. Então, a microbacia é uma área de drenagem que eu consigo realmente ver essa relação, né? E enquanto grandes redes de drenagem, essas variáveis elas estão diluídas em várias situações que impedem a observar isso de forma muito clara. Então, eu vou fechar aqui esse vídeo e continuo essa parte na próxima aula por causa do tamanho do vídeo, ok? Já vamos continuar, então, o nosso conceito de microbacia, aí para falar da microbacia experimental. Então, voltando aqui. Isso, tá gravando. Continuando, né? A gente falou de bacia hidrográfica, falou dos conceitos hidrológicos que caracterizam cada região hidrológica numa bacia hidrográfica e relacionamos a região do sistema de cabeceira ao que a gente chama de microbacia. E a gente vive falando desde o início da disciplina sobre microbacia experimental, né? E o que é uma microbacia experimental? A gente já sabe que é uma região que está localizada no sistema de cabeceira. E ela é delimitada, ela precisa ser, ela não pode ser assim, muito próximo da nascente, porque ela é delimitada num ponto em que o curso d'água adquire o seu fluxo contínuo ao longo do ano. Porque é muito comum que na parte da nascente ocorra uma variação do ponto de afloramento de acordo com a estação chuvosa. Então, por exemplo, é como se a gente falasse assim, a nascente caminha de um pontinho para o outro. Ela pode acontecer isso, esse comportamento. Como também pode não. Depende muito do fluxo subterrâneo que alimenta esse curso d'água no ponto da nascente. Então, para ela ser experimental, ela não pode estar localizado, né? O seu ponto de monitoramento não pode estar localizado num ponto em que parte do ano não vai ter água. Então, existe esse limite de tamanho, no sentido de que o tamanho está relacionado ao fluxo de água do canal. Então, mas a finalidade de uma microbacia experimental realmente é monitorar o efeito hidrológico de um experimento ou de práticas de manejo por meio do monitoramento contínuo das variáveis hidrológicas. Então, por isso a importância do que eu falei de que tem que ter um fluxo contínuo. Então, quando a gente vai selecionar uma área para ser monitorada, como se a gente estivesse fazendo uma amostragem. Então, ela precisa ser representativa. E como as características de geologia, de solo, de clima, são essenciais para caracterizar uma bacia hidrográfica, então precisa ser uma área que represente aquilo que a gente quer monitorar, ou aquilo que a gente quer relacionar. Além da questão da cobertura e do manejo. Então, quando isso se trata de uma empresa florestal, a microbacia experimental ela é delimitada dentro das fazendas produtivas que correspondem ao solo predominante, à geologia predominante, ao clima predominante de todas as outras áreas da empresa. E a empresa não tem aquela microbacia só com floresta nativa. Pode existir o pareamento de microbacias experimentais. Uma que a gente tem só com nativa e a outra que a gente tem com uso comum, que é o quê? A área de preservação permanente com nativas e a região fora de área de preservação permanente com os talhões de povoamento florestal. Com o manejo que se faz na maioria dos casos. Se o manejo é
intensivo, mecanizado, é esse manejo. Se o manejo ele é de impacto mínimo no solo, é esse manejo. A gente vai replicar na área experimental exatamente o mesmo manejo que se faz na maior parte da fazenda ou das fazendas daquela empresa florestal. Por isso, os resultados que se obtém dentro dessa área experimental é utilizado para avaliar o manejo, porque os resultados vão corresponder a uma área que está sendo monitorada, ou seja, tem a aquisição dos dados e isso no contínuo ao longo do tempo, e por isso que se trata então de um monitoramento. Então, vai ter uma precipitação, né? Vai ter o pluviômetro, esse pluviômetro vai ter medição a cada 15 minutos, a cada 5 minutos, depende da configuração. Vai ter o vertedor, então vai ter lá o registro do nível de água. Então, precisa de equipamentos? Precisa. Uma microbacia experimental precisa estar instrumentalizada. É só em área florestal que tem microbacia experimental? Não. É só em empresa florestal? Também não. A gente tem microbacias experimentais só para pesquisa, né? Onde a gente monitora para conhecer o comportamento hidrológico naquela região. Às vezes a gente está monitorando e está acontecendo várias coisas, então a gente vai poder observar no comportamento hidrológico essas variações, né? E precisa ter um mínimo de equipamento, porque se a gente está querendo monitorar causa e efeito, relação de alguma atividade e o seu resultado no funcionamento hidrológico, no mínimo a gente precisa conhecer a chuva que entra, a energia que entra. Então, precisa ter pluviômetro. É possível ter várias formas de pluviômetro? Porque eu posso localizar um pluviômetro na parte de fora da vegetação, então na área da bacia, da microbacia, mas num ponto alto, em que não tem interferência da vegetação, e posso colocar um pluviômetro abaixo do dossel. Eu já vou ter diferença da precipitação interna e da precipitação total. Obrigatoriamente, eu tenho que ter uma forma de medir o fluxo de água produzido. Então, eu vou ter o vertedor, eu preciso ter um vertedor. O que é um vertedor? É uma estrutura construída na calha do rio que vai favorecer eu ter a medição do fluxo de água. Esse vertedor pode ou não ter um instrumento de registro contínuo de dados. De qualquer forma, ele é extremamente necessário para que eu possa, mesmo que seja por observações pontuais, com a régua linimétrica, que é aquela régua que a gente usa em topografia também, né? Para registrar a altura da lâmina de água que passa no vertedor. Por meio dessa altura da lâmina e o formato do vertedor, a gente, por uma relação geométrica, consegue estimar a vazão e, portanto, o deflúvio. Nas aulas posteriores, a gente vai ver essa aplicação. Mas aqui é só para a gente entender que é necessário, para chamar microbacia experimental, é necessário que tenham os equipamentos mínimos. Então, eu preciso conhecer a entrada e a saída, né? Precipitação e deflúvio. Mas eu posso ter instrumentos complementares. Eu posso ter, por exemplo, garrafas que são colocadas em suporte suspensos, que vão coletar a água do rio quando dá a elevação do nível da água após uma chuva, que a gente chama que é o pico de vazão. Posso ter o limígrafo, que é um registrador contínuo dessa flutuação da altura da lâmina d'água na calha do rio. Posso ter um pluviógrafo, que é aquele que vai medir não só o quanto choveu, mas o quanto choveu no tempo, e eu consigo a intensidade de precipitação. E os experimentos que eu posso ter nessa região chamada microbacia experimental são diversos. Tanto o exemplo de uma floresta
plantada industrial, né, como é o caso das empresas florestais, quanto, por exemplo, de pesquisas ou de áreas que estão submetidas a algum tipo de manejo. Posso ter parcelas de escoamento superficial, onde eu vou identificar quanto de escoamento superficial que ocorre, a infiltração de água no solo, poços piezométricos que posso captar, coletar água subterrânea e verificar o fluxo, né, a qualidade do fluxo subterrâneo para a calha do rio. Posso ter escoamento de água pelo tronco. Posso ter um experimento que fala para mim quanto que a vegetação consegue captar de neblina ou de precipitação oculta ou de nuvem. E isso eu posso também analisar qualitativamente. Então, existem vários tipos de experimentos que podem ser monitorados dentro de uma área que a gente chama de microbacia experimental. Tá bom? Então, esse é o fim da aula que diz respeito à caracterização hidrológica de bacias e microbacias. E a gente finaliza aqui. Para começar, então, agora um outro. Bom, obrigada pela atenção de vocês. E a gente continua a disciplina na próxima.